Olá pessoal, hoje eu quero falar de como nós vamos aproveitar as férias. São 2 semanas de férias, que estão aí à porta. Não são para descansar? Não, nós até sabemos que o nosso filho é fraco. Sabemos em que é que ele é fraco. Sabemos. Ele há de ser fraco em alguma coisa que 2 semanas servem muito bem para aproveitar. Eu não estou a dizer que ele tenha que estudar 8 horas por dia, não. Mas ele tem que ficar com tarefas por fazer. Se ele é fraco a caligrafia, ele tem que treinar caligrafia, ponto final. Se ele é fraco a matemática, é a altura certa para ele saber a tabuada toda de trás para frente, saber fazer raiz quadrada à mão, se ele for no primeiro ciclo. Nada de máquina de calcular. Se ele for fraco a fazer contas de dividir e de multiplicar à mão, é hora. São 2 semanas. Não é para andar a ir ao shopping, a ver filmes. É hora de trabalhar nas bases em que ele é fraco. Se ele lê mal, é hora dele treinar. Se ele nunca tem tempo para ler um livro, é hora de vocês estabelecerem um horário diário para que ele leia um livro sem bonecos para nós. O meu filho, neste instante, está a ler um livro, Os Filhos da Droga. Ele tem 13 anos, está a ler esse livro, porque eu acho que, para além dele treinar leitura em voz alta, ele treina vocabulário, que nós vamos cobrindo conforme ele vai lendo, e ele aprende como é que é ser um adolescente sofrido, que é o que todos os nossos filhos pensam que são, quando não são, quando a maior parte deles tem luxo. Então ele, com essa história que é verídica, e há outras, eu não estou a dizer que tenha que ser essa, mas como essa foi a que eu li quando eu era adolescente e também era rebelde, também achava que era maltratada pelos meus pais, me fez cair a ficha que eu era uma pessoa muito amada, muito protegida, muito abençoada. Então é esse o livro que o meu filho está a ler. E daí vamos abrir portas para outros, mas para já esse é o livro que fala de uma rapariga que se meteu em drogas porque era, entretanto, muito maltratada e foi muito mal orientada pelos pais. Porque esta é a fase deles cederem para as drogas. E eu não estou a dizer que o meu filho esteja livre depois de ler o livro, mas é dentro das tentativas que eu vou fazendo para lhe dar uma luz de como ele deve ou não portar-se na minha ausência, porque eu não posso andar atrás dele o tempo todo. E se o nosso filho for fraco a vocabulário e for fraco a ler, ele pode ler nestas 2 semanas. Ele também pode jogar videogame, atenção. Ele não tem, ele e ela. Nós é que temos que diagnosticar. Se o nosso filho for fraco em cultura geral, nem que seja no iPad, nós temos que estipular programas que ele tenha que ver e depois ele tenha que vir fazer o relatório do que ele viu e aprendeu. Nem que isso signifique, e ainda bem que sim, se for o caso, que nós tenhamos também que os assistir para também nos cultivarmos. Se o nosso filho tiver tendência a ser obeso ou obesa, que nós achemos, ou sedentário que seja, porque não são só os obesos que são sedentários. Nós temos muita gente dentro do peso que está a ter ataques cardíacos, com idades muito inferiores ao que seria esperado. Ele tem que caminhar, ele tem que fazer um esporte. Ele e ela, eu digo o nosso filho, porque o nosso filho pode ser ele e ela. A nossa filha é que não fica bem para me referir a um rapaz. Sim? Ou então pegar e pô-lo a trabalhar de maneira informal, num restaurante que nós tenhamos, ou um amigo nosso tenha, ou a fazer trabalhos para nós mesmo. Não é também 8 horas por dia, mas é porque dependendo da fase da vida em que ele esteja, ele possa pensar que possa exigir de nós dinheiros que nós não podemos dar, quantias que nós não podemos dar, porque ele ainda não percebe o valor do dinheiro, o quanto custa a vida a ganhar. Por o nosso filho a aprender a cozinhar.
a lavar roupa. Sim. Há N coisas. Tudo menos ficar ocioso ou ociosa 24 horas por dia durante 2 semanas. E depois lembrar-se no outro trimestre que o miúdo não sabe a tabuada, não sabe nenhum dos verbos em inglês que já devia saber, não tem vocabulário suficiente para articular nada, não sabe conjugar os verbos que já deviam estar na ponta da língua nos tempos todos. E entretanto há miúdos que este ano vão fazer exame, nem sabem se querem ir para a esquerda ou para a direita, sociais ou físicas, não sabem o que querem, os pais não sabem, no fim vão martelar uma opção qualquer, ou vão exigir do miúdo uma coisa que tem que se começar a pensar já. Sim, eu normalmente terei tendência para falar de problemas que me atingem também. E eu tenho um filho que vai escolher este ano se vai para a esquerda ou para a direita, porque esta é a primeira grande escolha que ele vai fazer, que é a responsabilidade dele. Ele não tem que fazer o que eu quero, porque eu não tenho que querer nada. A vida dele é dele, a minha é minha. Eu estou como orientadora. Ele não é uma extensão de mim para conseguir fazer as coisas que eu não consegui quando tinha a idade dele, não. Ele é ele, com a personalidade dele, com o trajeto dele, desde que as escolhas dele estejam dentro do que é aceitável numa existência com cidadania correta. Essa é a minha intenção. Então eu tenho que o orientar. A minha filha a mesma coisa. Nós temos uma tendência de pensar, a minha filha está na primeira classe. Ela, mesmo que não saiba nada, praticamente poderá passar para a segunda classe. Mas isto não é assim. Isto não é assim. Eu não posso levar a brincar uma coisa de responsabilidade suprema, que é tê-la com a primeira classe bem feita, mesmo que ela não possa reprovar. Porque depois, na segunda classe, ela pode reprovar. E ela, para não reprovar na segunda classe, tem que ter feito bem a primeira classe, tem que levar a sério a responsabilidade de fazer as provas com êxito. O meu filho nunca soube que haviam classes de transição que ele não tinha nada que se esforçar tanto, que ele ia passar de qualquer maneira. Ele sempre pensou que tivesse que passar a tudo a sério. E a minha filha é a mesma coisa. Ela estava doentinha. Eu podia ter logo usado isso como desculpa, mas não. Fizemos ao contrário. Eu fiquei lá a sério à espera dela para que ela fizesse as provas e eu a pudesse trazer para casa logo a seguir. Sim. Essa responsabilidade, esta responsabilização pelo próprio desenvolvimento tem que começar cedo. Sim. Porque nós queremos cobrar depois de adultos, queremos cobrar dos adultos coisas que eles não cultivaram em criança, não praticaram em criança. Isto não existe. Porque é quando eles estão a ser forjados para a vida, como se fossem CDs virgens, que nós temos que escrever o que é a verdade, o que é o correto, o que é o esperado de um bom cidadão. Então vamos a isso, vamos usar estas 2 semanas para cravar bem as coisas que estão ainda um bocado enevoadas, partes do ensino, que sabemos que o nosso filho está fraco. Em vez deles ficarem a dormir às 4 da manhã, a fazer jogos online e a falar porcaria, em que nenhum desses minutos do dia é usado para nada útil, para coisas úteis. Vamos tomar um bocado de responsabilidade nisso. É mesmo nossa responsabilidade. Não pode ser um alívio para nós que nós não tenhamos que os obrigar a estudar nestas 2 semanas. Ainda ontem era 2018, já estamos quase no meio de 2019. O tempo passa.
O primeiro trimestre acabou e daqui a bocado já estamos no fim do segundo trimestre e depois no terceiro. Vamos torcer a orelha e não vai sair sangue. Porque nós não fizemos bem a nossa parte e não obrigamos os nossos filhos a olhar para frente. Então eles andaram aí a circular como navios desgovernados por um oceano inteiro. Nós não temos que estudar para passar, nós temos que estudar para saber. É assim. Um beijo.